É, assim, a gente tem bom humor aqui, mas já começa também com um tema sério no 3 em 1. A busca pelos fugitivos do presídio de Mossoró continuam. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afastou a direção da penitenciária, também suspendeu visitas, banho de sol nos demais presídios. Foi já uma medida justamente para tentar conter a crise e a repercussão que essa primeira fuga, desde que os presídios passaram a ser implementados, aconteceu. Luiz Felipe Dávila. É isso mesmo. Numa situação de emergência é preciso apertar o botão vermelho para tudo que está acontecendo nos presídios, para evitar que isso... Você não sabe se isso foram 2 fugas isoladas ou se vai começar uma série de outras ações nos presídios de segurança máxima. Mas o curioso é que são membros do comando ligado ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro e provavelmente estão indo em direção ao Rio de Janeiro para se refugiar no Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O que mostra, novamente, a ousadia e o poder do crime organizado no Brasil, e é preciso que esse plano de segurança pública, como política de Estado, seja apresentado rapidamente à população, ao povo, porque a questão da segurança tornou-se a questão número 1 no país nesse momento. E aí, Fábio Piperno, como é que você vê essa primeira medida, assim, de Ricardo Lewandowski, que por enquanto agiu nos bastidores, né? Se manteve em silêncio. Há a previsão do ministro falar agora às 5 horas da tarde. Se isso de fato acontecer, você vai acompanhar ao vivo aqui no 3 em 1 a manifestação do novo ministro da Justiça nessa que é a primeira situação delicada que ele tem de enfrentar desde que assumiu o cargo, já fazendo algumas modificações, afastamentos e enrijecendo ali a forma como os presos são tratados nos presídios de segurança máxima. Piperno. Eu acho que o fundamental disso foi também ele pedir uma revisão dos protocolos desses presídios aí de segurança máxima que, como a gente pôde constatar, então não são tão seguros assim. Vejam, esses 2 presos, eles fugiram pelo teto. Aí, depois disso, tinha uma obra lá perto, eles conseguiram, sabe-se lá como, uma ferramenta para, depois disso, cortar a cerca e conseguir popular o muro e tal, e se evadirem lá pela mata e tal. Agora, como é que eles conseguem fazer tudo isso sem que ninguém tenha visto, sem que nenhum alarme tenha soado? Porque, veja, a gente está falando de um presídio de segurança máxima e mesmo eles escapando aí das celas, passando lá pelo teto, aquela coisa toda que foi descrito depois, às 3 da manhã, mesmo assim, eles iam ter que ir depois, além de ultrapassar a cerca, pular muro, né? Andar a pé por algum trecho e tal, porque também não há notícia que nenhum carro tenha estacionado lá do lado para ficar esperando esses 2 detentos. Então, isso sugere uma cadeia de ajudas aí, né? De apoio, algum suporte. Então, é fundamental que esses protocolos sejam revistos e que tenha uma séria investigação para saber se houve ou não algum tipo de colaboração. É por isso que é importante acompanharmos hoje essa coletiva, né, do ministro de Segurança Pública e também Justiça, Ricardo Lewandowski, para entender quais são as informações que ele poderia passar para aprofundar a compreensão de como isso aconteceu num presídio de segurança máxima, né, Gustavo Segré? Segurança máxima já não tem mais, isso está claro. Ainda bem que o secretário indica falhas. É óbvio que teve falhas. A dúvida é se foi por incompetência ou por alguma participação. De repente, a gente não pode prejulgar ninguém, mas estamos falando de organizações criminosas. Então, pode ter coerção ou pode ter dinheiro envolvido no meio ou simplesmente uma questão de incompetência. O que chama atenção, e tomando a fala do Piperno, é que é uma série de medidas. Eles tiveram que primeiro, fazer um buraco no teto, escalar com a corda que eles tinham pego dessa obra que estava sendo feita. Conseguiram uma ferramenta que permite cortar arame, mas estamos falando de gente que anda por um presídio, não tem como você andar escapando, cumprimentando as pessoas, estamos indo. Então tem muita coisa que deve ser explicada e o mais importante, acredito que seja a imediata detenção desses 2 detentos, porque senão é um tapa na cara no processo prisional que claramente se vê
falho. Várias autoridades já foram acionadas. Eu quero conversar um pouco sobre esse tema com a Janaína Camelo, nossa repórter que chega ao vivo e vai falar um pouco então sobre tudo isso. Como as autoridades estão se manifestando e há essa expectativa então para o ministro falar mais tarde, né, Janaína? Bem-vinda. Isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todos. Daqui a um pouquinho, né? Foi marcada para as 17 horas. Mas quem falou mais cedo foi o secretário de Política Penal, o André Garcia. E aí ele disse que por se tratar aí de uma prisão de segurança máxima, a suspeita é que os mecanismos para esse tipo de segurança não tenham funcionado como deveriam ser, né? O André Garcia, ele disse mais cedo, durante essa coletiva de imprensa, para detalhar, na verdade, essa coletiva, como é que está funcionando aí esse trabalho do governo federal junto com o governo local para tentar capturar esses fugitivos e como é que esses dois presos conseguiram fugir, né, de uma prisão de segurança máxima. Então, o secretário disse, ele não quis revelar quais os detalhes exatos dessa fuga, mas disse que todo o local está sendo periciado ali no presídio e que essa perícia vai ser concluída amanhã e depois da conclusão dessa perícia, então, ele vai ter aí os elementos importantes que possam revelar a dinâmica dessa fuga. Segundo o secretário, também já há algumas conclusões do que poderia ter acontecido, mas ele também não quis revelar para não atrapalhar as investigações, segundo ele. O secretário disse que sim, uma das hipóteses aí dos dois terem tido um facilitador nessa fuga, um facilitador ali dentro do presídio. Ele disse que é preciso agora ter muita prudência, capacidade de agir da forma correta, mas que qualquer tipo de pessoa que possa ter se envolvido será identificada e, obviamente, vai receber as punições cabíveis. O secretário também disse que é muito provável que os procedimentos de segurança, então, não foram empregados como deveriam, mas disse que com essa fuga, que é a primeira, né, na história aí do sistema prisional federal, os processos de segurança, então, serão aprimorados se identificadas essas falhas. A gente separou um trechinho do que ele disse nessa coletiva sobre esse assunto. Vamos ouvir. As prioridades e informar todas as direções da necessidade de reforço nesses procedimentos, de inspeções, que a gente pode chamar de pente fino no jargão comum, e também de natureza estrutural para verificar eventuais problemas nas unidades, se é que eles existem, não é? E uma revisão de todos os procedimentos de segurança. Isso quer dizer que eles vão ser modificados? Não. Isso quer dizer que eles vão ser revisados. E se acaso houver algum tipo de relaxamento no cumprimento, na execução desses procedimentos, isso vai ser identificado e imediatamente corrigido. Pois é, Evandro, então lembrando que daqui a um pouco o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele vai dar uma coletiva de imprensa e vai ser a primeira vez que ele fala pessoalmente, né, sobre esse assunto. Ontem foram divulgadas algumas notas do Ministério da Justiça, mas ele ainda não tinha se pronunciado mesmo. Então, vai ser a primeira vez que ele vai falar sobre esse assunto. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom, como vocês perceberam e já comentaram aqui, houve então a conclusão de que falhas aconteceram. Agora, qual é a maneira correta do governo comunicar os próximos passos e também lidar com essa crise, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, primeiro, me parece muito mais uma falha aí humana mesmo. Alguém não seguiu o protocolo, porque se tivesse seguido o protocolo não teria acontecido isso. Então, essa história da falha humana mostra essa ligação perigosa cada vez maior entre o crime organizado, aliciando as pessoas das instituições, seja o sistema prisional, na justiça, na política, o Ministério Público, para ser pelo menos cúmplice ao crime organizado. É por isso que nós precisamos desse plano. Então, o que nós esperamos do ministro Lewandowski, não só endereçar imediatamente essa questão urgente, que foi a fuga de dois prisioneiros de uma prisão de segurança máxima, mas é apresentar esse plano de desmantelamento do crime organizado. Porque se a gente está empurrando esse problema com a barriga há anos, e não resolve. Se nós não resolvermos, nós vamos entrar nesse
péssimo caminho dos nossos vizinhos, como foi El Salvador, como é o México, como é o Equador. Agora, esses 2 criminosos do Acre, né, apontados como integrantes do Comando Vermelho, há um monitoramento da inteligência da Polícia Militar e Civil e também da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, e eu conto essa informação a vocês, porque é possível, né, que essas pessoas elas tenham justamente se abrigado em comunidades do Rio. Também. No ano passado, o governador Cláudio Castro já havia trazido a informação de que o Rio de Janeiro tinha se tornado um local que acolhia fugitivos que buscavam ali de alguma forma se esconder no estado. Agora ele foi questionado novamente, ele não descarta essa possibilidade. Por isso há também uma intensificação do trabalho da polícia no estado do Rio de Janeiro para entender se esses criminosos que fugiram de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estariam lá. Como que você avalia agora essa operação que vai envolver mais de um estado com o governo federal para tentar levar para o presídio de segurança máxima as pessoas que conseguiram burlar as regras ali, hein, Gustavo Segré? Não deveriam voltar para o mesmo presídio. Primeiro acho ponto. Provável que não, né? Quando a gente lê matérias que dizem que a inteligência policial monitora a eventual ida dos prisioneiros para algum outro lugar, você fala, como é que monitora? É estranho. Pô, se monitora, prenda. Não precisa monitorar a eventual ida para... Tem muita coisa que deveria ser clarificada nesse ambiente e eu não entendo nada de segurança, mas tem alguma lógica racional. Quando tem um presídio que teve uma fuga de 2 pessoas desse calibre, tem que ser feito um cerco. Então você fala, quando que escaparam? E também, isso aqui é assistir seriado, tá? Não tem nada de conhecimento fático. Mas você fala, sei lá, há 2 horas. Ok, imaginando que seja por um carro. Qual é a velocidade do carro? Então você abre um círculo em função de onde ele pode estar para que ele fique dentro, contido esse círculo. Agora, se estamos falando de Rio Grande do Norte para Rio de Janeiro, temos uma enorme quantidade de quilômetros aí no meio e, obviamente, são prisioneiros que foram detentos e fugiram, então não vão pegar um avião, não vão pegar um ônibus, certamente tem uma estrutura aí. A polícia precisa recapturar esses 2, porque senão a situação complicaria, me parece mais. Eu dizendo, o sistema do Estado não está sendo eficiente para conter delinquentes. E é uma outra questão, Fábio Piperno, que o Rio de Janeiro volta a ser também protagonista de uma história que envolve a insegurança pública ou o aumento da criminalidade. Então, você vê, né? Quando se fala em que eles pertencem ou são ligados ao Comando Vermelho, é claro que o Rio de Janeiro é o primeiro destino que vem à mente de praticamente todo mundo. Mas é como o Segré falou, Mossoró ao Rio de Janeiro é muito longe. Teriam que ir por via terrestre. É óbvio que por via terrestre já está todo mundo de olho. E é claro que eles são extremamente profissionais, o bando deles, né? Então, eu creio que a primeira preocupação do bando seja, nesse momento inicial, tirá-los aí das zonas de maior suspeita. Então, todo mundo está apostando em Rio de Janeiro, então eu vou para outro lado, vou para destinos que são, né, menos vigiados. Isso também não tem a ver com uma estratégia de excluir os mais óbvios? Ou seja, vamos excluir aquilo que é mais óbvio e depois começar a buscar pelo que é mais difícil? Mas tem um outro lado também, né? Por que o Rio de Janeiro? Por que lá? Porque lá é o território onde a polícia não entra. Então, quer dizer, você está protegido pela organização do crime organizado. Qualquer outro lugar você está exposto e mais vulnerável. Lá não. Lá você está com seus outros comparsas em torno de um lugar mais seguro. Então é mais difícil achar... Dá mais cobertura. Mais cobertura. A última vez foram 13 mortos, que teve aquela subida no morro contra a parte do Comando Vermelho do Pará, se não me engano, que foi por Rio de Janeiro. Então, assim, custa mais caro para tirar um cara de um lugar onde ele está num território que o crime organizado controla. Agora, eu já, por ser Comando Vermelho, por ser crime organizado, eu não duvido que tenha pequeno monomotor levando esses caras debaixo de radar para outro lugar. Como transporta a droga? Como é que faz a droga? A droga tem várias maneiras. Uma delas é justamente esses pequenos aviãozinhos. Então, assim, não sei como é que foi esse plano de fuga do Comando Vermelho ligado ao Rio de Janeiro para as coordenadas depois da escapada da cadeia, entendeu? Então, sim, eu acho que tem que levar tudo em consideração. Mas é uma pressão muito grande, porque
o fato de ter escapado já é um tapa na cara lógico. do sistema de segurança. Se além desse tapa na cara, que foi a fuga, volta a ter que a polícia, as forças de segurança não conseguem recapturar, é 2 tapas na cara. Ou 2? É 2 ou 2? 2 tapas. 2. 2 tapas na cara, porque uma teve a fuga e a outra incompetência para recapturar. E aí tem no Rio de Janeiro, não sei se ainda está essa limitância de que a Polícia Federal não pode entrar se não é com uma ordem especial nos morros. Então, eles, além de uma estrutura de armas, duvido que eles vão deixar se recapturar assim facilmente, o que pode gerar um problema de segurança na região onde eles eventualmente estiverem. Sim, porque a Polícia Federal também passa a fazer parte desse grupo aí que de alguma forma tenta identificar o paradeiro desses criminosos. Eu queria entender de vocês também como é que vocês avaliam a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa primeira crise que enfrenta, coincidentemente com um momento em que as pessoas estão clamando por mais segurança pública aqui no país. Começo contigo, Piperno. É claro que para a opinião pública é uma tremenda decepção e coloca em dúvida. Agora, é evidente também que a gente está falando de um ministro que tomou posse há 2 semanas. Então, eu acho que é correta a atitude do ministro de imediatamente já vem a público para dar uma satisfação para a sociedade. Não adianta ficar lá quieto, esperando, né, os fatos aí se sucederem e tal. Então é o seguinte, as pessoas querem saber o seguinte, ministro, os caras fugiram de um presídio federal, né? Houve falha? Onde ocorreram essas falhas? E o que é que o aparato federal está fazendo para recuperar esses bandidos? Bom, vai ter abertura de perguntas para os jornalistas lá. Já tem algumas sugestões aqui do Fábio Piperno. E você, Gustavo Segré, como analisa esse primeiro combate à tensão que envolve agora o Ministério da Segurança Pública? O ministro Lewandowski não teria uma pior maneira de ingressar na gestão através de uma situação como a que estamos comentando. Sinceramente, não tem. É a primeira vez na história que tem fugitivos de presídios de segurança máxima. A dúvida da sociedade tem a ver em como isso foi possível e o que o Estado, através das suas forças de segurança, vai fazer para modificar essa situação. Aí me parece que está a pergunta. E quando você vê de um presídio, está certo, a intervenção resolve, mas são processos da mesma forma que, por exemplo, num edifício, num prédio, é estranho, é raro que tenha um incêndio. Mesmo assim, todo o processo de simulação de evacuação é feito o tempo todo. Então, tem que ver se os protocolos e os processos feitos para que o presídio de segurança máxima continue sendo de segurança máxima foram feitos. Eu não consigo imaginar, e me parece que isso vira um filme tranquilamente, porque uma pessoa que consegue pegar uma corda de uma obra, que faz um buraco no teto, que escala o teto, que pega uma ferramenta para sair e ninguém observou nada, é muito estranho. Fala, Luiz Felipe Dávila. Eu concordo, acho que a gente tem que resolver 2 questões. O ministro hoje vai ter que responder essas questões importantes aí, emergenciais. É bom saber que, como disse já o chefe da polícia, o André Garcia, que amanhã vai encerrar a investigação, então, portanto, você vai ter dados mais concretos do que aconteceu, né? Onde é que estão as falhas. É importante o governo assumir que teve falhas, e isso é um jeito transparente de tratar o problema. Mas tudo isso, mesmo se resolver, se capturar os 2, se resolver o protocolo, a grande pergunta é o que o governo está fazendo para combater o crime organizado. Esta a pergunta que não pode sair da mesa. Porque resolveu o protocolo, tirou alguém conivente com o crime, capturou as pessoas e a coisa volta ao normal? Não pode voltar ao normal. Então eu acho que ele pode transformar, como o Segredo bem colocou, é um péssimo momento para um novo ministro assumir a pasta, mas pode ser uma grande oportunidade para colocar essa agenda da segurança pública e o combate ao crime organizado como uma questão focal do governo. Eu trago mais uma parte aqui dessa história, né, sobre uma ferramenta que foi adotada também agora pela Secretaria de Questões Penitenciárias para tentar localizar essas pessoas que fugiram. Eles foram incluídos ali no sistema de difusão vermelho da Interpol, que é o mais alto do sistema da Polícia Internacional. Esse alerta ele é emitido quando as autoridades identificam indivíduos que representam uma ameaça iminente à sociedade. Inicialmente eles foram colocados ali numa lista laranja, aí o secretário nacional de Políticas
Penais do Ministério da Justiça, que é o André Garcia, disse que a inclusão dos fugitivos na lista vermelha da Interpol não significa necessariamente que eles tenham saído do país. A gente tem um trecho dele e já jogamos aqui para o debate novamente. Vamos acompanhar. Nós efetuamos o registro dos nomes desses indivíduos no sistema de difusão da Interpol, agora já posso dizer vermelho, uma difusão vermelha, e no sistema de proteção de fronteiras, de modo que, do ponto de vista de a ambiência normativa e de ação operacional necessárias para a recaptura, independentemente do cenário de onde eles forem capturados ou não, estão garantidos, e em todas as unidades, inclusive da Polícia Internacional, estão em alerta. Isso não quer dizer que eles estejam fora do país, mas há sempre essa prevenção e essa atuação preventiva por parte da Polícia Federal e da Justiça, né? Luiz Felipe Dávila, o que o governo quer comunicar é: nós adotamos todas as medidas possíveis e necessárias para a localização dentro e com a possibilidade de fora do país. Não necessariamente eles fugiram para fora do país, mas se isso aconteceu, nós também adotamos as medidas. É como que comunicar para a sociedade: olha, os passos estão sendo tomados, mas aí vem aquela questão, e depois, né? Ou o que isso vai servir também para o governo alterar alguma ferramenta ou finalmente implementar algo, uma ferramenta de Estado que possa impedir que o crime organizado consiga deixar um presídio de segurança máxima da forma como aconteceu lá em Mossoró. Exatamente, ele está dando uma resposta que estamos aqui ticando tudo do protocolo emergencial. Que é o pontual, né? É o pontual, tá bom, mas isso não resolve o problema. Então, a grande questão, e eu acho que é isso que ele tem que fazer, porque ele é responsável pelo sistema penitenciário, mas o que a gente espera do ministro é que ele vá além, a começar a tratar dessas questões fundamentais do combate ao crime organizado. Ô Piperno, você vê um risco muito grande de politização desse tema com essa situação? Eu acho que pode acontecer sim, mas também faz parte do jogo, né? Tem gente que vai tentar, de alguma forma, até porque a gente está no ano eleitoral também, né? Então, tudo passa a ser pretexto para enxertar alguns discursos aí. Eu acho que, sabe, não vejo nada de anormal nisso, embora é óbvio que isso não vá colaborar. Em relação a essa questão da Interpol, veja, a gente sabe que o Comando Vermelho ele tem conexões fora do país também, e nós falamos várias vezes aqui, e hoje todo mundo repete a exaustão a questão das suspeitas envolvendo o crime transnacional. Essas organizações, elas costumam ter franquias aí em outros estados, às vezes países aqui da vizinhança. Então eu não acho improvável não que esses dois criminosos tenham ido para algum país aqui da nossa vizinhança. Agora, nessa questão do combate ao crime organizado, é óbvio que tem que começar para ontem, mas fica até difícil a gente imaginar qual seria a prioridade imediata, porque, veja, uma das questões a se resolver no combate à criminalidade é exatamente avaliar melhor quem são as pessoas que hoje trabalham nos aparelhos aí de segurança. Vou dar um exemplo rápido. No Rio de Janeiro, por exemplo, quase todos os líderes de milícia são pessoas que são profissionais formados pelas polícias lá do Rio. Né? Então a gente está falando, por exemplo, desse Rony Lessa, a gente fala do Capitão Adriano, Batoré, Falcon, tem um monte aí, vários que entraram até pro folclore, né, do crime. Mas como é que dá para evitar que o crime organizado consiga cooptar essas pessoas? Gustavo Segré. É protocolar, me parece, a fala do secretário, porque tá certo, eles têm que fazer isso. Eu não enxergo que um fugitivo vai pegar o seu documento para ir através de um controle migratório em que possa participar da Interpol dizendo, tá aqui, o senhor está procurado, vamos passar. Com certeza passam por uma fronteira que é irregular, que não é legal e que não passa através do controle migratório. Mas eles têm que fazer isso, porque se não fizer e de repente a pessoa mostra que passou, é uma maior irresponsabilidade, uma responsabilidade não cumprida por parte das autoridades. Então tá certo que vai ter que fazer, mas você tem no Rio Grande do Norte, você tem fronteiras com países como Colômbia, como Venezuela, próximas, ou seja, são países próximos que podem tranquilamente albergar
fugitivos desse nível. E na Argentina, lembrando também, Paraguai, outro exemplo, teve muita gente bandido que passou para Paraguai, e na Argentina tem uma cidade chamada Rosário, que está cooptada também pelo crime organizado. Então tem muitos lugares para ir, mesmo que a geografia brasileira é muito ampla, mas essas pessoas fugitivas não é somente escapar, senão mostrar para os integrantes desse tipo de quadrilhas que eles têm poder de fogo.